70% dos pacientes têm pelo menos um dente visivelmente trincado, só que desses 20% realmente pode ter algum tipo de sintoma de dor. E aí, como abordar esses casos? Qual é o tipo de restauração é a mais adequada? Como reforçar esses dentes? Quando apenas acompanhar o caso, quais as complicações que o paciente pode ter e quais pacientes têm mais risco de perder esse dente? E a gente vai tentar responder tudo para você depois da vinheta. 70% dos adultos com pelo menos um dente trincado, sendo que 20% tem sintomas. Esses aí vão bater no seu consultório pedindo ajuda. E a gente tem que saber como ajudar esses pacientes. Só que não esquece, porque ainda tem aqueles outros pacientes, os 80% sem dor. E o que a gente tem que fazer com esses pacientes também? E isso tudo é muito importante, porque uma trinca não diagnosticada, ela pode trazer complicações pulpares e até mesmo perda do dente. E por isso é muito importante identificar os dentes trincados e ter um protocolo de resolução para essas diferentes situações clínicas. E mesmo existindo disponível muita bibliografia sobre o assunto para poder nos ajudar, os artigos acabam mostrando muitas abordagens diferentes. E isso acaba acontecendo por uma falta de padronização dos testes clínicos, por falta de informação que eles nos passam, ou por algum erro ali de dados coletados, não erro necessariamente, mas falta de alguns dados coletados. E também por uma diferença de abordagem em diferentes especialidades. Por exemplo, alguns artigos mostram que o endodontista, o protesista, por exemplo, tem abordagens diferentes frente a um dente trincado. E é exatamente por isso que hoje, nesse vídeo, a gente vai utilizar esse artigo aqui, ó, o Treatment of Cracked Teeth, a Comprehensive Narrative Review. Eu não vou falar o nome dos autores, mas um é da Universidade de Atenas, o outro ligado à universidade, os outros dois da Universidade de Newcastle, e eles publicaram esse artigo em 2022 na Clinical Experimental Dental Research. Eles fizeram uma pesquisa, dali eles selecionaram 64 artigos para fazer parte dessa revisão, e aqui nesse vídeo a gente vai utilizar as informações que eles coletaram para poder ajudar, não só você, mas a mim também, a todos nós, a criarmos diretrizes para que nos ajudem nas tomadas de decisões que a gente tem que fazer no nosso consultório quando a gente encontra um dente trincado. E eu sei que você já deve estar pensando aí, pô, o Renato podia me mandar esse artigo, né? Calma, vamos fazer assim, ó. Aqui embaixo do vídeo você tem um espaço ali onde faz os comentários. Fixado como primeiro comentário eu já coloquei para você o título do artigo. É só você copiar, jogar no Google mesmo, no Google, e você consegue baixar esse artigo. Mas antes de você fazer isso, assiste aqui o vídeo completo. E daí quando você for copiar ali o nome do artigo, já deixa ali um agradecimento pra gente ali nos comentários, que a gente fica muito feliz com isso, beleza? Então vamos lá, porque o paciente chega no seu consultório e ou ele chega reclamando de dor e daí você vai investigar e vai acabar achando uma trinca, ou você vai fazer uma consulta de rotina ou uma restauração que acaba o paciente precisando, pode ser direta, pode ser indireta, não sei. Só que daí quando você vai começar a fazer a restauração, você vai lá e pum, achei uma trinca. A trinca tá lá. Mas e agora? O que fazer? E essa dúvida pode parecer boba, mas ela é sim muito válida, porque esse dente ele pode se encontrar numa diversidade de situações clínicas, além da característica dessa própria trinca. Ela pode ter diversas características diferentes que vão levar a indicações de tratamento diferentes e a prognósticos também muito diferentes. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é ver a maior quantidade de possibilidades para poder tentar ajudar a criar uma diretriz de abordagem. E assim, antes de você começar a restaurar, é importante a gente reforçar que na maioria dos casos, na maioria das situações onde você tem um dente vital com trinca, o controle geralmente é o mais indicado. E quem mostrou isso pra gente foi um artigo onde um terço de 2.858 dentes que foram acompanhados nesse estudo realmente precisavam de restauração. Agora, isso não significa que você não precisa fazer nada. Não, controlar realmente é criar um protocolo para controlar e acompanhar aquele dente. Para caso seja necessário, você vai lá e faça uma abordagem. Não faça uma abordagem sem necessidade, mas que seja também a mais precoce possível ou antes que cause algum problema maior para o seu paciente. E os fatores mais comuns que possam indicar uma necessidade restauradora são a presença de cárie, a dor na mastigação, uma evidência radiográfica de uma trinca e a dor espontânea. E nesse processo também é muito importante você avaliar a condição do dente, se ele é vital ou não, o tamanho, profundidade, localização dessa trinca, claro que você externamente olhando, porque você ainda não iniciou a restauração, a própria restauração que o dente possa já ter ali nele, e você tem que fazer essa avaliação porque em muitas situações é muito comum que mesmo sem uma abordagem, os sintomas diminuam
ou acabem sendo eliminados. Exatamente por isso, é importantíssimo você avaliar cada situação antes de fazer uma abordagem. Vamos para o início do tratamento, porque assim, você vai começar a fazer o atendimento do seu paciente e não importa se você sabe que esse dente tem uma trinca ou não, tá? Você tem que ter um protocolo inicial que vai te ajudar a coletar o maior número de informações para, caso seja necessário, você realizar uma decisão adequada para poder fazer o reparo ou a restauração daquele dente. E como eu já disse para você, se o paciente já tem sintomas, você já começa identificando quando esses sintomas ocorrem. Já junta ali uma maior quantidade de informações sobre o que o teu paciente está sentindo. E independente se esse paciente tem ou não sintoma, você sempre tem que começar o processo fazendo teste de vitalidade, teste de percussão vertical e horizontal. Se o paciente já relatou histórico de dor na mastigação, faz também, ou mesmo se não, faz teste de mordida, e não é com rolinho de algodão não, é com aqueles palitinhos de sorvete, você vai lá e vai cúspide a cúspide pedindo para o paciente morder. E caso o paciente sinta alguma dor nesses testes, anote o tempo que demora para essa dor passar, porque quanto maior a dor, quanto maior o tempo de dor, pior o prognóstico. Você também tem que entender se esse dente é endodonticamente tratado e não, e caso não seja, identifique a condição pulpar, se ela é uma polpa normal, se ela está num estado de pulpite reversível ou irreversível, ou se ela já necrosou. Você também precisa definir a condição periodontal desse dente. Você faz isso de duas formas. Primeiro, com uma radiografia periapical, para você ver ali se tem alguma presença de alteração radiográfica. E a outra é fazendo uma sondagem completa do dente, porque esse dente pode ter alguma bolsa associada a uma trinca. Aproveita também para conferir a oclusão do dente, se tem contato prematuro nele ou se tem algum tipo de interferência em movimento excêntrico, porque as forças oclusais oblíquas elas podem ser bem destrutivas. Conseguiu definir certinho a condição do dente? O panorama pulpar, o periodontal? Então beleza, agora sim você anestesia e vai lá e faz o isolamento absoluto. Agora eu quero falar uma coisa séria pra você aqui sem julgamento nenhum. Eu quero que você vá ali no comentário e me diz com qual frequência que você faz esses testes que eu acabei de falar antes de você começar uma restauração. Porque assim, não importa sou eu, você, eles, a gente sabe que antes de qualquer restauração a gente deveria ter um raio-x interproximal ou um periapical. Panorâmica não é o raio-x ideal, né? Teria que ser um periapical ou um interproximal. Aí você teria que fazer teste de vitalidade, percussão e soldagem. E aí sim, eu quero saber realmente quem faz isso em todo caso. Então vai ali no comentário, coloca com qual frequência você faz todos esses exames antes de começar qualquer tipo de restauração. Vai ali que eu quero saber. Porque assim, depois que você isolou o dente, né? Você anestesiou e isolou o dente, agora você tem uma visão ainda melhor para poder avaliar esse dente. Você tem ali menos sombras, você tem um campo mais visível. Então aproveita esse momento para você identificar a presença e a extensão das trincas. Claro, você vai fazer uma avaliação ali extracoronária, mas procure avaliar bem para entender aonde essa trinca está presente. Por exemplo, se ela está presente nas cristas marginais, se ela estende até a raiz do dente. Se necessário, você pode até afastar ali a borracha do isolamento para poder fazer essa avaliação. E só depois de você entender essa trinca externamente, aí sim você começa a fazer a remoção de toda a restauração prévia e de possíveis áreas cariadas. E quando você fizer essa remoção de cárie, faz uma remoção seletiva da cárie. E faz isso utilizando um evidenciador de cárie, porque além de te ajudar a você remover da maneira correta o tecido cariado contaminado, ele te ajuda a evitar tanto a exposição pulpar, como também ajuda a visualizar melhor a trinca. Então perfeito, agora a sua trinca está exposta, você tirou tudo ali, você está vendo toda aquela trinca. E agora é fundamental você identificar a extensão interna dessa trinca. Veja melhor ali quais são as paredes que ela está envolvendo para você criar agora a melhor abordagem para esse dente. E em relação às trincas, você tem diferentes visões de como lidar no caso de dentes vitais com uma polpa normal ou com uma pulpite irreversível. Porque há quem defenda você remover completamente essa trinca, mesmo que você tenha uma exposição pulpar. Há quem defenda você remover essa trinca já parcialmente. Você vai diminuindo essa trinca até ela ter uma fina linha lá que você não consiga sentir com uma ponta de uma sonda bem afiada. Você não sente a separação do dente. E ainda há quem defenda para você nem remover trinca nenhuma, só para você fazer um preparo total desse dente, faz uma coroa para poder esplintar esse dente e evitar que tenha uma progressão dessa trinca para uma fratura. Agora, nos artigos que realizam uma coroa total num dente com trinca sem nenhum tipo de tratamento, o estudo mostrou que 21% dos casos acabam necessitando de um tratamento endodôntico depois da instalação da coroa definitiva. E isso acaba mostrando que, muito provavelmente, só esplintar o dente com uma coroa não é necessário para evitar uma fratura. Você precisa fazer mais que isso. Por exemplo, tratar, reduzir ou remover completamente essa trinca ou essa fissura. Mas calma aí, antes de você começar a desgastar aí totalmente um monte de dente fazendo preparo de coroa
cura total, fique sabendo que os artigos mostram que você pode sim ter muito sucesso, assim como a cura total, fazendo restauração direta em resina, em lay-on, layover, lay-on endocral. Não importa se vai ser de resina ou de cerâmica esses materiais, a própria coroa total também. O negócio é o seguinte, a gente tem uma diversidade de tipos de restaurações diferentes, porque a gente tem uma diversidade de situações clínicas diferentes. Que nem eu falei antes, você avalia as condições iniciais do dente, o tipo de restauração que ele tem antes, a posição desse dente do arco, a questão oclusal, o tipo da trinca, como é a trinca, onde está a trinca, e blá blá blá, a trinca. Então assim, tudo isso que vai levar a você decidir o formato ideal do preparo do dente. Então assim, muito se fala se a gente deve ou não proteger as cúspides, se a gente deve ou não fazer um preparo total, mas eu te digo que apesar de toda a falta de informação que alguns artigos possam ter, que a gente consegue ter resultados satisfatórios com alto índice de sucesso, independente do tipo de restauração que você realiza. Você pode até achar nos artigos, e você vai achar nos artigos, diferenças nos resultados clínicos em algumas opções desses tipos de restauração, mas nenhuma dessas diferenças elas são estatisticamente significantes, e isso é muito importante. Então, para a gente poder entender exatamente o quanto que a gente prepara do dente e qual o tipo de restauração que a gente vai escolher, vamos usar como exemplo esses dois casos inicialmente aqui. Esses dois casos, eles têm trincas inicialmente, e são trincas visíveis na coroa, extracoralmente, você já vê a trinca de cara, tá? Esse caso aqui, ele apresenta dor intensa na mordida, o teste de vitalidade tá normal, a percussão horizontal tá normal, a percussão vertical tem dor. Esse dente aqui, trincado, é de uma dentista e ela veio já com o objetivo que fizesse nela uma coroa, ou um onlay, ou um overlay, tanto no dente 36 e no dente 37 por conta dessa dor. Esse outro dente aqui é de uma pessoa que não é dentista, e ela veio fazer uma consulta de rotina, onde a gente fez o raio-x. No raio-x a gente viu a necessidade de fazer a troca dessa restauração. E ao avaliar o dente, a gente diagnosticou a presença de uma trinca, só que ela não tem nenhuma dor nesse dente, nunca teve por conta dessa trinca. O teste de vitalidade está normal, o teste de percussão tanto horizontal como vertical estão normais, o dente também não tem bolsa, tá tudo normal. Então tá olhando bem esses dois casos, né? A própria paciente já sabia que tinha trinca, o outro a gente só descobriu a trinca ali na hora que a gente foi fazer a avaliação do dente. Os dois têm já restauração neles e são restaurações relativamente pequenas. Então vamos começar primeiro resolvendo esse caso. Depois que a gente fez toda a avaliação, a gente anestesiou, a gente isolou, e com o dente isolado a gente tem uma visualização melhor dos dentes. E a gente veio inicialmente para poder restaurar o 36 e o 37. Só que com o isolamento vendo melhor, a gente já identificou que o dente 35 também tinha uma trinca na distal. O 36, ele tinha uma trinca que estava ali na distal, e você pode perceber que essa trinca ela vai andando por cima do amálgama. Tem o risco no amálgama ali que também faz parte dessa formação dessa trinca. Já que eu falei do amálgama, é muito importante lembrar sobre a diferença do modo de elasticidade entre o amálgama e os tecidos dentais, que faz com que a gente tenha um aumento da concentração de forças sobre o dente. Só que assim, ó, existem estudos que mostram o uso do amálgama para poder restaurar dente trincado que tinha sintoma, e esse sintoma sendo eliminado em até 3 meses. Só que tem um detalhe, tá? Isso aconteceu apenas com amálgama adesivo, ou seja, um amálgama diferente ali, que na técnica onde você faz um processo de adesão junto para colocar o amálgama. Agora, quando era o amálgama tradicional, o amálgama que só é retentivo, não é adesivo, só retentivo, em 12 meses os sintomas ainda estavam lá. E por que eu falei sobre isso? Isso indica que você precisa sempre remover o amálgama preventivamente, mesmo em caso ali que o dente não tem trinca, para evitar uma possível fratura? Não. Sim. Não. Não. E em casos que o paciente tem a trinca, mas não tem dor? Aí depende da trinca. Você vai avaliar a trinca para ver se tem que restaurar ou não. E daí, em casos que o paciente tem a trinca e tem a dor? Aí sim você remove. Mas essa questão da remoção preventiva do amálgama, você tem que ter muito cuidado. É mais fácil você não precisar trocar do que você precisar trocar. Mas tem situações realmente que vale a pena você intervir. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas voltando lá. E no dente 37, olhando ali externamente, a gente percebe que a gente tem uma trinca na mesial e uma trinca na distal. Então agora eu já entendi ali inicialmente as trincas que eu tenho, eu vou remover essa restauração, eu vou remover o tecido cariado, se houver, e daí eu vou fazer uma avaliação agora interna do dente, vendo a extensão interna dessa trinca. Então vamos avaliar agora internamente cada um dos dentes. Primeiro o 35, a gente viu que a trinca realmente estava restrita na distal. Então, antes de fazer a remoção dessa trinca, eu tenho que fazer uma consideração. Até onde eu faço a remoção?
Porque eu fui removendo essa trinca para diminuir ela ou eliminar ela. E eu vou levar, caso tenha ali ainda a extensão, esse preparo para subgengival. Se eu levar para subgengival, quais são as repercussões que eu posso ter periodontais nesse caso? Além das restauradoras, porque eu vou perder a margem de esmalte, e a margem de esmalte ela é fundamental para uma adesão de qualidade e longevidade. Então, no caso, eu fui removendo essa trinca, mantendo meu término supragengival, mas com uma linha muito fina, praticamente uma fissura, que nem eu falei antes, que com a ponta da sonda bem afiada, você procure não sentir a separação dos dois dentes. Dente 36, removi toda a restauração, fui avaliar a trinca na cavidade e eu vi que tinha realmente essa trinca na distal. Mas você pode ver que primeiro eu vi a trinca na distal para depois decidir se eu ia ou não estender esse meu preparo para essa distal. Então eu vi que essa trinca realmente ela ia na distal e ela era um pouco profunda. Então eu resolvi fazer a remoção, estender o meu preparo envolvendo ali a distal, até eu deixar essa trinca também uma pequena fissura ali que não mal dá para sentir com a ponta da sonda. 37, removi toda a restauração. Eu percebi que a trinca ela era mais fina do que o dos outros dois dentes. E que ela até vinha nas duas proximais, só que elas não se encontravam, né? Dentro do dente eu vi que elas não se encontravam, elas não se uniam. Então eu preferi, no caso delas, como elas eram muito finas, mal você não sentia ali com a sonda, eu resolvi não ampliar o preparo desse dente. Eu resolvi por manter ele dessa maneira, fazendo a restauração e acompanhando esse dente. Então beleza, eu expus toda a minha trinca, avaliei ela, de acordo com a avaliação que eu fiz nela, eu decidi por ampliar mais até a minha cavidade, e agora eu vou parar e vou olhar ali para poder entender se eu ainda preciso modificar esse preparo ou se ele já está correto. Se ampliar, por exemplo, o que seria? De eu envolver alguma cúspide, proteger alguma cúspide, ou fazer um preparo de cura total, ou se eu vou fazer uma restauração direta mesmo, sem nenhuma proteção, se essa restauração for indireta, que tipo de restauração indireta que vai ser, onley, inlay, overlay, tabletop, coroa, que vai ser, né? Então o que a gente faz? A gente avalia a estrutura do dente. Como esse dente tem muita estrutura e as trincas estão bem localizadas e reduzidas, nesse caso, a minha decisão foi por fazer uma restauração direta em todos os três dentes, sem proteger nenhuma cúspide. Por quê? Porque para mim, avaliando, essa cavidade ela está bem localizada, o dente tem muita estrutura e as trincas estão super controladas, muito finas, são pequenas fissuras agora. Então, a minha decisão é uma decisão por uma restauração direta, sem proteção de cúspide. Essa decisão restauradora foi a mesma que eu tomei para aquele dente que não tinha sintomas e tinha trinca na distal. Nele, internamente, eu nem tinha extensão da trinca, mas externamente, como você pode ver no raio-x, eu já tinha sinais de desmineralização em volta da trinca. Então, no início de um processo de desmineralizadora, antes que eu comece a ter uma cavidade, uma destruição maior ali, por conta da presença da trinca, eu resolvi estender a minha cavidade até eu remover completamente essa trinca, para daí poder fazer a restauração direta. E depois da restauração pronta, em relação aos sintomas, esse caso que já não tinha sintoma nenhum, continuou sem nenhum sintoma. Esse caso que o paciente sentia dor toda vez que mordia, na noite do mesmo dia da restauração, esse dente já não doía mais. Depois que a anestesia passou, tá? Já não doía mais. E os outros dentes que tinham trinca, eles estão normais, sem dor, desde o dia que foi realizada a restauração. E assim, como eu já disse antes, não é só o dente ter trinca ou não tem trinca, se tem sintoma ou não tem sintoma. A gente tem que avaliar realmente, independente de todos os sinais que mostram, cada situação de uma maneira individual. Por exemplo, essa mesma paciente, cara, não é a primeira vez que ela veio no consultório por conta de dente com trinca e com dor na mastigação que ela veio restaurar. E um desses dentes que ela veio procurando restauração foi esse 46. Esse 46 aqui, com uma trinca que ela vinha da mesial até a distal, sendo que na mesial muito fina e na distal mais evidente, e com a parede pulpar também ali, ó, com a trinca passando em cima dela, mas também ali fino na região. O que eu fiz? Eu tentei eliminar o máximo da trinca que eu podia naquela época e eu não quis estender o meu preparo da mesial. Por que eu não quis estender meu preparo para a mesial? Porque minha trinca estava muito fina, eu não queria aumentar o tamanho dessa restauração. Então eu fiz uma restauração direta e desde outubro de 2022, quando foi feita a restauração, esse dente permanece sem dor e com a polpa normal. Então uma trinca muito maior que a outra, a mesma resolução, está funcionando perfeitamente. E fora esse dente 46, outro dente que ela veio fazer foi esse aqui, ó, o 26. O 26 ele tinha uma trinca na mesial, com uma extensão para a parede pulpar. Só que no caso desse dente 26, ele já não tinha uma cúspide, ele já tinha perdido uma cúspide vestibular, mesovestibular. Então o que eu fiz? Eu tive que fazer um onley de silicato de lítio monolítico, um MX monolítico. E o dente está desde abril de 2021 vital e sem dor, resolvido com um onley.
Agora, nesse caso, a trinca era muito maior, né? E eu não tenho aqui, desculpa, mas eu não tenho nem foto, nem vídeo de como foi realizado o preparo, ou como ficou a cavidade realmente antes de eu fazer o preenchimento com resina, o preparo para o Only. Mas vamos supor que esse caso, com exatamente essa trinca, mas ela tivesse ainda a cúspide perdida ainda existisse. Qual o tipo de restauração que eu faria? Eu juro, eu faria a restauração direta, sem proteger nenhuma cúspide. Se eu não perdesse essa cúspide, eu faria uma restauração direta. E eu faria utilizando um adesivo com muita carga, utilizando uma fibra, ou utilizando uma resina com reforço de fibra de vidro, poder aumentar a resistência desse dente. E eu faria isso e acompanharia esse dente, acompanharia a eliminação desses sintomas. E caso esses sintomas não passassem, aí sim eu partiria para uma restauração indireta. Mas inicialmente, se eu tendo estrutura, mesmo com uma trinca dessa, eu posso sim procurar fazer um tratamento mais conservador. Aguardar para ver se há uma evolução desse dente, uma melhora dos sintomas. Se não tiver, aí a gente pode partir para um tratamento mais invasivo. Agora, em relação às fibras, como o Rebond, ou as resinas com reforço, como o Everex, tem muitos estudos, muitos in vitro, alguns em vivo, mas todos eles são muito promissores nos resultados, realmente indicando que o uso tanto das fibras como dessas resinas com reforço faz diferença nos resultados, aumentando a resistência dos dentes, evitando fraturas. Só que ainda está faltando estudos com longevidade para a gente entender se esse impacto é só um impacto clínico ou se esse impacto também tem relevância estatística. E hoje eu indico sim que você use esses recursos, até pelos resultados que eles vêm apresentando. Então, por exemplo, numa situação que eu tenho mais espaço, aí eu gosto de utilizar a fibra mesmo. Numa situação que eu tenho pouco espaço, aonde a fibra poderia roubar muito espaço da minha restauração, aí eu já prefiro utilizar, por exemplo, o Everex em vez de a fibra, que é o que eu fiz nesse caso aqui. E eu sei que você já tá falando assim, pô, Renato, eu queria ver melhor esse passo a passo dessa restauração para ver como é que você restaurou esse dente trincado aí, para ver direitinho como é que você fez. Então assim, ó, presta atenção. Eu amo esse canal e eu amo poder estar aqui com você compartilhando um conteúdo. Só que tem que valer a pena. Tem que valer a pena para todo mundo. Leva tempo preparar um conteúdo assim, né? Não é só eu ficar ligando a câmera aqui e sair falando, não. A gente tem todo um tempo de preparação antes do vídeo, coletar informações dos conteúdos que a gente vai colocar aqui na tela enquanto aparece. Tem todo o tempo de edição e eu juro, eu gostaria de trazer mais vídeos para você durante a semana. Que você tivesse 2, 3 vídeos durante a semana para você poder aproveitar. Só que para isso acontecer, o canal precisa crescer e crescer mais. E por isso é tão importante para nós que você deixe um like no vídeo, porque isso ajuda na distribuição de vídeo e faz com que mais pessoas assistam o vídeo também e possam conhecer o canal. E conhecendo o canal, o que essas pessoas fazem? Elas se inscrevem. Então por isso, se você ainda não está inscrito também, se inscreve no canal, porque assim o YouTube começa a sugerir mais o nosso canal para novas pessoas. E é dessa forma que o canal vai crescendo. Você se inscrever, você dar um like, é mais do que dizer que você gostou do vídeo que você está vendo aqui. É apoiar, é acreditar no nosso trabalho. E exatamente por isso, para aqueles que querem apoiar o nosso trabalho, que a gente criou a possibilidade de você hoje se tornar um membro do canal. Quando você se torna um membro do canal, significa que você apoia o canal, que você quer que ele cresça e cresça rápido. E para agradecer esse apoio que vocês membros nos dão, é que a gente sempre traz para você, como agradecimento, conteúdo exclusivo, aonde só quem é membro tem acesso. Então, por exemplo, hoje que você está vendo esse vídeo sobre dente trincado, quem é membro está tendo acesso exclusivo a um vídeo que mostra o passo a passo da restauração desses 3 dentes, 35, 36 e 37, que tinham dor previamente, que tinham trincas, e foi restaurado de uma maneira direta com resina composta, reforçando ele com o Everex Flow. E você vê todo o passo a passo, todos os materiais sendo utilizados, porque só quem é membro tem acesso a esse tipo de conteúdo. Tanto em se tornar membro, como clicar nos links que a gente coloca aqui para você conhecer e se inscrever nos nossos cursos, é a melhor maneira de você apoiar o nosso canal. Mas vamos lá, a gente estava falando aqui sobre dente trincado e com sintomas e como foi feito ali a restauração direta, só que agora eu quero falar para você em que situações eu parto para uma restauração indireta. Por exemplo, esse caso aqui, o paciente chegou com queixa de dor. Externamente você não via trinca nenhuma. A vitalidade estava normal, percussão vertical e a horizontal também estavam normais. E no teste de mordida a gente notou que ele tinha dor quando a gente fazia a mordida sobre as duas cúspides linguais.
Mesmo sem nenhum sinal externo de nenhuma trinca, por conta ali do teste de mordida, eu falei pra ele, ó, por conta da restauração e o teste que a gente fez, provavelmente você tem alguma trinca aí embaixo dessa restauração. E foi exatamente o que aconteceu. A gente tirou a restauração e olha quem estava ali embaixo da cúspide distolingual, a trinca. Em situações como essa, onde você tem uma trinca logo ali embaixo da cúspide, você tem artigo que mostra o acompanhamento de 7 anos sem falha quando é realizado a proteção dessa cúspide trincada. Quando essa cúspide trincada ela não é protegida, o índice de falha anual passou de 0 para 6%. Como essa dor que esse paciente sente, isso se dá pela deflexão das paredes desse dente, quando o paciente oclui, a gente faz a proteção de cúspide e no meu caso eu tenho preferência por fazer um onlay de cerâmica. E eu podia até fazer um onlay de resina ou eu até podia fazer uma resina direta com proteção de cúspide, porque em qualquer uma dessas situações existem fundamentos mostrando que você pode fazer e ter sucesso com qualquer uma dessas situações, direta, indireta, independente do material restaurador. E esse dente ele permanece assintomático, vital e sem fratura desde junho de 2029. Esse mesmo paciente ele já tinha feito um pouco antes um onlay de resina do dente 16 por causa de uma fratura de uma cúspide disto-palatina. Que você pode ver aqui, ela estava cheia de trinca, totalmente assintomático, foi lá e foi feito. Esse caso desse dente aqui, que é o 36, inicialmente esse aqui era o meu preparo. Eu ia proteger mesmo só ali aquela cúspide que estava trincada. Só que eu acabei fazendo algo que não é errado, só que foi uma escolha da época, que hoje certamente eu não faria. Que foi o que? Eu quis estender, eu resolvi estender essa proteção de cúspide. Eu estendi para proteger as outras cúspides também. E daí eu transformei um preparo que podia ser em onlay em overlay. Não é errado o que eu fiz. Eu não tô falando porque fui eu que fiz, então eu não tô querendo me proteger dizendo que não é errado. Não, eu tomei uma decisão baseado ali naquele meu conhecimento que eu tinha naquele momento, naquilo que eu vi naquele momento, nas experiências que eu tinha vivido até aquela hora, mas hoje, revendo o caso, eu vejo, nossa, esse dente tinha muita estrutura de dente, eu não precisaria estender tanto o meu preparo. A quantidade de estrutura que esse dente tinha, o fato de ser um dente vital, eu deveria ter sido menos invasivo. É a minha visão de hoje. Agora, totalmente diferente, por exemplo, desse outro caso aqui, que é um dente 46 que a paciente veio se queixando de dor. Ela tinha esse amálgama extenso, a percussão alterada, tanto vertical como horizontal, e nessa horizontal eu tinha que ter ligado um alerta aqui, tá? E o teste de vitalidade, ele estava normal, sem alteração nenhuma. Ele tinha dor na mordida e na percussão. Vitalidade, tranquilo, sem alteração nenhuma pulpar. Aí eu fui lá para o processo restaurador, fui tirando a restauração e tudo mais, eu vi a trinca linda, como você pode ver ali, ó, toda irradiada, né? O dente com uma cavidade MOD, já sem a cúspide distolingual, as outras cúspides também ali já meio reduzidas, já não tão grandes. Então eu não pensei duas vezes e hoje nesse dente eu também não pensaria. Eu faria como eu fiz, eu faria a proteção de todas as cúspides. Então eu abaixei todas as cúspides, reduzi o máximo a trinca do que eu podia, considerando tanto o risco pulpar, como também de levar um término que estava supragengival para subgengival, e daí eu fiz o IDS, o resin coating, e nesse caso eu utilizei o Rebond para ajudar a reforçar essa região da trinca. E nesse dente eu acabei cimentando um overlay de Emax, de silicato de lítio, e esse dente ele está sem sintomas desde agosto de 2021, quando esse dente foi extraído. É uma merda, eu sei. Tem dia que é noite. Esse dente não aguentou, deixa eu te contar o que aconteceu. Então assim, ó, eu fiz o preparo desse dente, como você viu, e fiz o provisório. E daí eu aguardei uma semana para poder fazer uma nova avaliação. E nessa uma semana, quando o paciente voltou, os sintomas tinham sumido. O teste de vitalidade estava normal, a percussão já estava normal, as duas, vertical e horizontal. O paciente também não sentia mais dor na mordida. Mas daí eu falei assim, não, vamos aguardar mais um pouco. Vamos garantir a eliminação desses sintomas, antes de fazer a restauração final. Então, beleza. Eu aguardei mais 3 semanas, vi que não doía nada, fiz a moldagem, fiz o overlay, chegou, cimentei, tudo perfeito, tranquilo. 2 semanas depois, a paciente retorna no consultório. O dente estava perfeito, fiz os testes, nenhuma dor, sem nada. E o que ela estava querendo? Ela queria fazer o tratamento do 16, que também estava cheio de trinca. E como ela sentiu muita dor no dente de baixo, ela queria evitar esse mesmo problema no dente de cima. Então a gente foi lá, avaliou as trincas inicialmente, fez a remoção da restauração, avaliou as trincas internamente e fez o preparo também para fazer um overlay em cima desse dente 16. Só que no caso desse dente 16,
eu não deixei um provisório. E todo esse momento, tanto o 16 como o 46, estava tudo normal, tá? O 16 sem provisório e o 46, nesse momento, ele ficou sem contato oclusal, porque ele só tocava no 16. Ele não tinha contato nem no 15 nem no 17. Então o 46 ficou sem contato oclusal e tava ali direitinho. Aí, eu fazendo o outro dente lá, aguardando vir a peça do laboratório, de uns 7, 10 dias, a paciente vem para poder cimentar o dente de cima. Quando ela chega, e o dente sem contato, 46 sem contato. Quando ela chega, ela fala assim, ó, esse dente aqui começou a doer, o dente de baixo. Deu, pô, começou a doer? E daí ela falou, não, ó, tá doendo sozinho, não é só quando eu mordo, não sei o que, ele começou a doer sozinho. Aí eu fui lá e fiz o teste de vitalidade. O teste de vitalidade deu uma alteração muito pequena ali na polpa, é uma pulpite totalmente reversível, era uma alteração, mas uma alteração pequenininha, assim, doeu um pouquinho mais ali, nem doeu muito forte, né, mas doeu um pouquinho mais ali. E ela tava com uma dor grande na percussão, e que já tinha sido eliminada antes essa dor. E daí assim, pô, o dente cheio de sintomas, mas não tem contato. Aparentemente não tem problema nenhum, olhando assim clinicamente. E o teste de vitalidade está normal, então eu resolvi medicar a paciente. Durante 5 dias ali, com o anti-inflamatório, melhorou. Ela parou de sentir dor. Quando acabou o efeito do remédio, aí ela relatou que a dor estava pior. E daí na hora que eu fui fazer o teste de vitalidade, a pulpite, que antes era reversível, praticamente normal, já tinha ficado irreversível. Aí a gente encaminhou para o endo. O endo fez a remoção do onley que já estava cimentado, foi abrir o dente, no que ele abriu o dente ele reparou que tinha uma fratura na raiz. Então assim, são coisas que acontecem. Eu fiz o onley nesse caso, e hoje avaliando de volta eu falo assim, putz, né? Mas eu falo isso também por causa que aconteceu a falha, tá? Eu penso assim, pô, eu poderia ter preparado uma coroa nesse dente, né? Porque assim, se eu tivesse feito o preparo de coroa do dente, eu ia fazer o IDS, ia fazer o raising coating, proteger toda essa dentina desse dente com esse preparo, daí vinha a coroa abraçando tudo, e quem sabe eu conseguiria impedir a progressão dessa trinca, né? Eu até poderia, né? Por exemplo, como eu já fiz num outro caso, como nesse caso aqui, ó. A paciente, ela tinha esse dente com uma restauração de amálgama, uma restauração relativamente média, que numa condição normal você faria uma restauração direta mesmo, em resina composta, não faria restauração indireta, né? Mas ela relatava dor na mordida. A vitalidade estava normal, a percussão vertical e horizontal estava normal, não tinha bolsa, não tinha nada, sem alteração radiográfica também, tudo normal, só a dor na mordida. Só que sem dó nem piedade, eu resolvi fazer o quê? Uma coroa total. Fiz preparo supragengival, mantive ali término em esmalte, fiz o selamento imediato de toda a dentina preparada, fiz a redução das trincas e tal, e fiz uma coroa total de silicato de lítio monolítico, o EMEX, e esse dente está sem dor, está vital e sem extrair, tá? Desde 2013, tá? Então assim, ó, os artigos, eles realmente, eles suportam um grande índice de sucesso quando a gente faz coroas, mas eles também mostram pra gente que essas coroas têm riscos maiores. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma coroa, você obrigatoriamente vai ter que fazer um desgaste maior desse dente. E isso, além de deixar o dente um pouco mais frágil, você principalmente vai aumentar o risco de ter uma complicação pulpar. Um outro problema também é o tempo que esse dente vai ficar de provisório, que também pode levar a complicações pulpares, além também de fraturas, porque mecanicamente o provisório já não tem a mesma capacidade de evitar uma fratura de um dente trincado. E a outra questão também é a infiltração marginal desse provisório, principalmente se ele fica muito tempo. Por exemplo, existem trabalhos que mostram um grande índice de tratamento endodôntico após a cimentação de uma coroa definitiva, e uma quantidade considerável de casos onde aconteceu isso. E por que isso? Porque o paciente fica um longo tempo de provisório para poder cessar todas as dores, para só então fazer a cimentação da coroa definitiva. E nesse meio tempo, o provisório tem um selamento marginal pior, você acaba tendo um grande risco de infiltração, e às vezes você só vai perceber que isso contaminou, que isso acabou gerando processo de desmineralização ali, agressão a polpa e o que seja mais, só depois da prótese cimentada, quando começa a doer e você tem que fazer o tratamento de canal. Agora, também, convenhamos, é muito fácil resolver o problema dessa infiltração marginal. Como? Fazendo selamento imediato da dentina, como eu fiz ali antes. Quando você faz o selamento imediato da dentina, você praticamente elimina esse problema, porque mais que infiltra o provisório, na hora que infiltra o provisório, ele não encontra dentina, ele encontra resina. E daí o dente está protegido. Então assim, eu poderia ter feito isso nesse caso aqui, desse dente que acabou fraturando. Aliás, esse aqui é um dos 29 casos que você pode ver em todos os detalhes, com vídeos e fotos, no nosso curso No Post, No Crown. Se você quiser conhecer e fazer inscrição nesse curso, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Esse curso é um curso que aborda dentes endodonticamente tratados, falando sobre restaurações diretas, indiretas, como você pode falar neles, e é um curso que também fala sobre trincas, e como que você lida com um dente cheio de trincas,
que tem um tratamento endodôntico ou que vai precisar de um tratamento endodôntico. Qual é o prognóstico desse dente? O que você tem que fazer? Ó, esse vídeo já ficou muito comprido, mas se você quiser uma segunda parte, onde a gente fala de trincas em dentes com tratamento endodôntico, é só você falar aqui no comentário e eu te vejo no próximo vídeo.